Olá, alunos! Aqui quem fala é a professora Aline, professora de Ciências. Na aula de hoje falaremos sobre classificação dos seres vivos. Vamos lá, então. Os seres vivos, eles são divididos em 5 reinos. Reino Monera, o reino das bactérias. Reino Protista, o reino dos protozoários e algas. Reino Plantae, o reino das plantas. Reino Fungi, o reino dos fungos. Reino Animal, o reino dos animais. Os seres vivos, eles têm 2 tipos de células. Células procariontes, que são células mais simples, e células eucariontes, que são células mais complexas. Aqui a gente consegue identificar a diferença dessas células. Então, eu tenho aqui a célula procariota, que é a célula mais simples. Os únicos seres que vão ter essas células são os seres do reino Monera, são bactérias. Então, essa célula vai ter uma membrana plasmática que envolve e tem um citoplasma, porém não tem um núcleo verdadeiro. Observa que o material genético ele está jogado de qualquer forma aqui no citoplasma. E além disso, só possui uma organela, que são os ribossomos. Em compensação, a célula eucariota, ela vai ter a membrana plasmática, vai ter um núcleo verdadeiro com envoltório nuclear, protegendo assim o material genético. No citoplasma, além dos ribossomos, vai ter várias outras organelas, como a mitocôndria, por exemplo. Vamos falar um pouco sobre o histórico da classificação dos seres vivos. Então, o ramo da ciência que estuda a classificação dos seres vivos é a taxonomia. Por que classificar os seres vivos? Os seres vivos eles têm classificação para a gente conseguir estudá-los e para auxiliar na preservação. Então, tudo é necessário então uma classificação para a gente ter uma organização melhor. E antigamente, Aristóteles, 384 a.C., agrupou os seres vivos em 2 reinos: reino animal, e ele classificou os animais de sangue quente e animais sem sangue, e no reino vegetal ele classificou árvores, arbustos e ervas. Hoje sabemos que não existe animal sem sangue e nem sangue quente. Isso é errado dizer. E aí a gente vem com um novo cientista chamado Carlos Linneu. Então ele apresentou uma classificação mais elaborada com base científica, no qual ele manteve os 2 reinos, né, o animal e o vegetal, e cada reino criou grupos taxonômicos. Então a gente teve a classificação daqueles 5 reinos, porém Linneu criou outras bases taxonômicas: reino, classe, ordem, gênero e espécie. Só que aí foi acrescido 2 categorias, filo e família. Então, as categorias atuais de classificação dos seres vivos são reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que podemos abreviar como reficofage. Re de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, F de família, G de gênero, E de espécie. Então, a gente consegue aí classificar os seres vivos a partir dessas categorias taxonômicas. Agora, vamos falar um pouquinho das regras internacionais de nomenclatura. Todo ser vivo tem um nome científico, né? E esse nome científico, existe regras para que ele exista e ele seja escrito. Então, todo nome científico deve ser latino ou latinizado. Vamos para alguns exemplos do nosso dia a dia. O cão doméstico, esse cão que a gente tem em casa, o nome científico dele é Canis familiaris, ou seja, o nome não está em português, está em latim. O lobo é Canis lupo. O tigre, Felis tigre. O leão, Felis leo. Todo indivíduo, gente, ele deve possuir no mínimo 2 nomes. A nomenclatura binominal, o primeiro nome é genérico, o segundo é espécie. Então, todo nome científico, ele tem que ser escrito em latim e latinizado. Ele tem que ser composto por 2 nomes. Exemplo aqui da espécie humana, Homo sapiens. A nossa espécie, ela tem esse nome científico, né? E a primeira letra, observa, é escrita em maiúsculo e a segunda em minúsculo. A gente tem que destacar esse nome científico quando a gente for escrever, grifar, quando for digitar, colocar em negrito ou itálico para a pessoa perceber que é um nome diferente dos outros. Então, são regras internacionais aí de nomenclatura. Todo ser vivo tem o seu nome científico. Vamos falar aqui de outras distribuição
de classificação dos seres vivos. Vamos falar primeiro da célula. Então, de acordo com a presença da membrana nuclear, que a gente chama de envoltório nuclear ou carioteca, é a primeira classificação. Aquelas células simples eu chamo de procariota ou procarionte, os seres que têm essa célula, e o exemplo que nós temos são seres do reino Monera. Eucarionte é aquela célula mais completa que vai ter o envoltório nuclear e são todos os outros reinos, exceto o reino Monera, que é o reino das bactérias. Nós vamos ter também uma classificação de acordo com o número de células. Unicelular são aqueles seres que vão ter uma célula só, são seres do reino protista e do reino Fuge, além do reino Monera. Pluricelular são todos os reinos, menos o reino Monera, são aqueles seres que vão ter várias células. E de acordo com a obtenção de alimento. Os seres podem ser considerados autotróficos, aqueles que têm a capacidade de produzir o próprio alimento, igual as plantas através da fotossíntese, então reino vegetal, algas do reino protista e algumas bactérias no reino Monera. E heterotrófico, são os seres que retiram o alimento do meio ambiente, né? Seres igual do reino animal, reino fungi e os protozoários do reino protista. Alunos, terminamos então o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima aula e o próximo vídeo. Tchau!